Pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia do Exponenciando e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras. Então, essa é uma aula para a gente aprender o que é e para você nunca mais errar como a gente usa o Teorema de Pitágoras na matemática. Bom, é muito importante a gente saber o conceito de triângulo-retângulo para a gente poder, de fato, entender o Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Nós sabemos que na matemática existem vários triângulos diferentes, né? Todos eles têm a mesma característica de ter 3 lados e a soma dos ângulos internos é igual a 180. Isso é um padrão para todos os triângulos, então é importante a gente saber. O que vai diferenciar do triângulo retângulo para esses outros? É um ângulo muito importante, porque o triângulo retângulo ele sempre vai ter, independente se estiver rotacionado, essa cara aqui, ele tem o que a gente chama de ângulo reto. Esse ângulo reto ele é equivalente a 90 graus. E isso só acontece no triângulo retângulo. Então, se o ângulo for 89 graus, ainda não é retângulo. Se for 90, aí sim. Porque daí vai ser o ângulo reto. Bom, a gente sabe que 90, então, vai ser a metade já dos ângulos internos dele, né? Porque se tudo tem que somar 180, 90 já é a metade. Então, a soma desses outros ângulos aqui também tem que resultar 90, senão alguma coisa está errada. E de onde surge esse triângulo retângulo? Bom, a gente pode pensar na divisão de um quadrado ou até de um retângulo, né? Como o próprio nome diz. Então, quando você pega essas figuras geométricas, a gente sabe que a medida dos ângulos internos delas dão 360 graus, certo? Quando a gente traça a diagonal, independente do lado, poderia ser ao contrário, nesse aqui vou até fazer assim pra gente ver, a gente consegue dois triângulos diferentes. Então, como vocês podem ver aqui, os triângulos todos com um ângulo reto, certo? Então, isso já é uma explicação de por que o triângulo tem 180 graus, porque todo triângulo, se você juntar dois, você consegue formar uma figura de 4 lados, alguns você precisa de outras construções, mas isso é um papo para outro conteúdo, outro vídeo e tudo mais. Bom, o triângulo retângulo, ele é muito importante pra gente, vocês vão ver que a gente vai usar muito ele tem várias propriedades legais que dá pra trabalhar, e a partir dele a gente consegue também calcular várias coisas, porque diferente de um triângulo normal, pensa assim, se eu tenho um triângulo normal, que não é retângulo, e eu sei quanto vale 2 lados dele, é difícil saber quanto vale o terceiro lado sem ter que fazer nenhuma construção. Já o triângulo retângulo, tendo o valor de 2 lados, a gente consegue obter o terceiro através do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte pra gente. Ele diz que o triângulo tem 3 lados e a gente precisa saber a nomenclatura desses lados. Então, ao invés de colocar ABC para ficar genérico, a gente vai chamar esse lado aqui, ó, de C1, esse aqui de baixo de C2 e esse aqui de H. Bom, percebam, os lados que eu chamei de C1 e C2 são os lados que formam o ângulo reto. Esse C1 e C2 é para a gente lembrar que esses são os catetos do nosso triângulo retângulo. E o H, bom, vocês já devem ter ouvido e vocês já devem estar imaginando que esse H é a nossa hipotenusa. Ela é muito importante. Então, é sempre bom a gente lembrar como a gente acha a hipotenusa. A hipotenusa sempre vai ser o lado maior e ele vai ser oposto ao ângulo de 90 graus. Isso é muito importante para a gente poder saber quando é a hipotenusa de um triângulo, porque nem sempre ele vai ser dessa forma. O triângulo ele pode vir ao contrário, ele pode vir de ponta cabeça, e ele pode até vir desse jeito que é bem comum a gente ver e que causa bastante estranhamento, que é, ele vem como um triângulo normal, de 3 lados com o biquinho para cima, mas se vocês verem aqui, ó, a gente tem um ângulo reto. Então, no caso, essa aqui seria a minha hipotenusa. E aí, a partir dela, a gente consegue estabelecer
a nossa relação com o Teorema de Pitágoras, que fala que o cateto ao quadrado, vou colocar um parênteses para a gente ver que esse 1 é do C1 e C2, mais o outro cateto ao quadrado, isso vai ser igual à hipotenusa ao quadrado. Então, aqui nós estamos falando de valores, né? Quando a gente tiver valores no triângulo, a gente vai poder substituir nessa fórmula. Você pode chamar de A, de B, de C, você pode chamar do que você quiser. Você só tem que lembrar que a letra que estiver simbolizando a hipotenusa vai ficar de um lado e a soma das outras letras ao quadrado, que são os catetos, vão ficar do outro. É importante a gente lembrar também que a soma dos quadrados ela é diferente do quadrado da soma, né? Então, isso aqui é completamente diferente disso. Quando a gente for resolver isso aqui, a gente primeiro tem que resolver o quadrado, para depois fazer as somas e depois continuar. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre isso, e agora a gente vai falar um pouco sobre a relação de altura e tudo mais no triângulo retângulo, aproveitando o gancho. A gente sabe que para medir a área de um triângulo e tudo mais, é importante a gente saber a altura dele. Isso nem sempre é fácil, mas com o triângulo retângulo, a gente pode ver que isso é bem legal. Porque, independente se o triângulo é baixinho e largo, ou se ele tem a mesma medida, a altura dele sempre vai ser esse cateto. O que estiver realmente para cima, né? Como se fosse a altura mesmo do triângulo. Como ele é reto, fica fácil da gente medir. Só que a gente também tem o caso que eu mostrei para vocês, que o triângulo ele tá dessa forma aqui, né? Que ele tá virado para baixo, que não é a forma usual da gente desenhar um triângulo retângulo, mas pode ser desenhado. Fica difícil agora saber qual cateto vai ser a altura dele, porque de fato nenhum dos catetos são a altura. Se a gente for traçar agora a altura do triângulo, ela passa aqui. Então, quando ele está dessa forma, a gente chama a altura dele de altura relativa à hipotenusa. Por que relativa à hipotenusa? Porque ela vai ser a altura que eu traço do biquinho, batendo até na hipotenusa e tudo mais. Então, hipotenusa. Isso aqui é importante da gente saber, mas vai ser discutido em outros vídeos sobre área e tudo mais. A gente sempre vai estar relembrando, mas é uma propriedade legal e importante do triângulo retângulo que vale a pena ser falada já. Bom, o Teorema de Pitágoras ele é muito simples. Tudo que você vai precisar para poder calcular ele é saber os valores e a questão da raiz quadrada, que pega um pouquinho, mas vocês vão ver como é simples a gente calcular a raiz quadrada. Bom, eu vou pegar para vocês agora um exemplo para a gente poder visualizar como isso funciona. Então, pensa assim, eu tenho uma montanha, né? Vou desenhar aqui uma montanha. E eu digo para vocês que essa montanha, ela tem 8 metros de altura. Melhor, vou colocar ela um pouquinho mais alta, né? 15 metros de altura. E aí, amarrado nessa montanha, eu tenho um teleférico que desce, né, as cabines, assim. E eu sei que do pé da montanha até a minha estação, onde acaba o teleférico, tem 8 metros. Apesar do desenho estar um pouco fora de escala, vamos considerar os números, porque isso é bem comum também da gente ver desenhos que estão fora de escala com números que não condizem visualmente. Bom, agora eu quero saber quanto que eu vou precisar de corda para se eu quisesse, por exemplo, assim. Tenho uma linha de teleférico, né? Só que essa linha, ela tá já fragilizada e eu quero mudar. Eu vou, esses cabos aqui que seguram o teleférico, eu vou renovar eles. E aí eu quero saber quantos metros eu vou precisar comprar desse cabo. Bom, aqui a gente vai considerar só uma vez, né? Porque o cabo teria que dar a volta e tudo mais. Vamos considerar que ele quer saber só quanto vale essa hipotenusa, no caso, né?
para a gente poder saber depois para fazer os cálculos de quanto eu vou comprar. Então, a princípio, a gente quer saber quanto que vai da ponta da montanha até o final do teleférico. Como eu já disse, já dei um spoiler e vocês podem ver, a montanha aqui com a casinha, ela forma um triângulo retângulo. Então, a gente pode passar isso aqui para baixo, tirar dos desenhos e a gente vai ter o seguinte triângulo. Agora um pouquinho mais em escala, mas ainda não 100%, né? Aqui 15 metros, aqui 8 metros. Bom, o que a gente quer descobrir de fato agora é a hipotenusa, então fica mais fácil. Se a gente for usar a nossa fórmula de cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado, a gente pode substituir. Lembrando que tanto faz a ordem de quem é o cateto 1 e o cateto 2. O importante é que você coloque os dois, né? Se eles forem diferentes, se eles forem iguais, a gente sabe que vai ser o mesmo número. Mas é importante a gente considerar os dois na conta. Bom, então eu tenho 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado igual a h ao quadrado. Agora a gente precisa resolver as contas para poder ver o que vai dar. 15 ao quadrado é igual a 225, mais 8 ao quadrado é igual a 64. Tudo isso vai ser igual a hipotenusa ao quadrado. 225 mais 64 é igual a 289. Isso tudo vai ser a nossa hipotenusa ao quadrado. Bom, quando eu for passar a raiz para o lado de cá, então, eu vou ter raiz de 289 igual a hipotenusa. Então, a gente vai ter que fazer a conta para tirar a raiz quadrada. Se você tiver com alguma calculadora e tudo mais, fica mais fácil, porque você pode só tirar a raiz e pronto. Só que quando a gente não tem calculadora, aí o que nós precisamos fazer? A gente vai precisar fatorar esse número pelos números primos para poder tentar tirar da raiz. Então, a gente vai fatorar 289 pelos números primos. Vamos lá. 289 não é par, não dá para dividir por 2. Ele não termina em 5 e em 0, não dá para dividir por 5. 2 mais 8 dá 10, com mais 9, 19. Então, a soma dos seus algarismos não é divisível por 3, logo ele não é divisível por 3. As nossas tentativas de imediato acabaram. Então, a gente pode ir fazendo alguns testes e tudo mais, porém, como eu já fiz os testes aqui, eu vou já colocar o número direto que dá pra gente dividir, mas é bom que você vá testando com os números primos, né? Então, você viu que pelo 2 não deu, pelo 3 não deu, pelo 5 não dá. Aí tenta com o 7, o 7 não deu, tenta com o 11, aí tenta com o 13. Eu já sei que o 289 vai ser divisível por 17. 289 por 17 vai me restar 17, que eu posso dividir por 17 de novo, vai me restar 1 e acabou a minha fatoração. Bom, o 17 aparece duas vezes, então eu posso tirar ele para fora uma vez, e eu fico que a raiz de 289, ela é igual a 17. Para você que ficou confuso, que não entendeu como a gente tirou, calma. Vai ser postado um vídeo no canal sobre essa questão de fatoração por primos e como a gente resolve raiz quadrada, MDC, MMC. Provavelmente agora que você está assistindo já deve ter até sido lançado. Então dá uma voltada, dá uma pesquisada e você vai ver que é bem legal a técnica. Aqui eu tô dando só uma automatizada pra gente não ficar perdendo tanto tempo assim, já que o assunto é outro. Mas vale a pena você assistir o vídeo mais tarde. Bom, a gente descobriu então que a nossa hipotenusa mede 17 metros quadrados. E agora o cálculo de quanta corda vai, cabo, enfim, para poder renovar isso aqui, fica a critério de quem for calcular. A gente calculou o que foi pedido. A gente tem outro caso, que eu vou colocar aqui para vocês, onde a gente conhece o valor de um dos catetos e desconhece o valor de outro. Então, a gente conhece um cateto e uma hipotenusa, porque aqui a gente viu um caso que a gente conhecia os dois catetos. Então, vou colocar para vocês esse exemplo aqui, ó. Aqui mede 3, aqui mede 5. Eu quero saber quanto que vale o cateto 2. A gente vai montar da mesma forma.
Então, vamos lá. A gente tem que cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Nosso cateto 1 vai ser o 3, mais o cateto 2 ao quadrado é igual ao 5 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, mais, vou colocar C2 ao quadrado, vou mantendo ele, igual 25. Agora, como a gente não sabe, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai passar o que é número para o lado da hipotenusa, e vai isolar o C2. E aí a gente vai cair numa conta muito parecida com o que a gente tinha antes. A única coisa é que aqui não está isolado de cara. Então, a gente vai precisar isolar. Então, esse 9 vai passar do outro lado. Como ele estava positivo, ele vai passar negativo. E eu vou ter 25 menos 9. Bom, 25 menos 9 vai restar pra gente 16. Então, eu sei que o meu cateto 2 ao quadrado, ele é igual a 16. Agora, eu passo o quadrado pro outro lado, como raiz, e eu vou ter que o cateto 2 é igual a raiz quadrada de 16. Perfeito. Agora, a gente pode tirar a raiz pela fatoração por primos, ou a gente pode fazer de cabeça, que é muito simples. Vou fatorar aqui, já que é rapidinho. 16 é par, posso dividir por 2, me resta 8. 8 também é par, por 2 de novo, 4. 4 é par por 2, 2. E 2 por 2, me resta 1, acaba a minha divisão. Eu tenho 2 pares, então eu vou tirar 2 e 2. E eu tenho que 2 vezes 2 é igual a 4, que é igual a raiz quadrada de 16. Logo, meu cateto 2 é igual a 4. Então, percebam que o processo é o mesmo e a conta é até semelhante. O que mudou? Que aqui a hipotenusa já estava isolada e aqui a gente precisou isolar o cateto que faltava. O mesmo vai acontecer com o cateto 1. Perceba que só vai mudar a ordem de quem está primeiro aqui e tudo mais. Mas isso fica como um exercício para você. Troca a ordem para você ver. Nada vai mudar, vai dar para resolver do mesmo jeito e vai ficar bem bacana. Então, é isso. Espero que agora você consiga aplicar o Teorema de Pitágoras mais facilmente. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir, deixa nos comentários também qual o próximo assunto que você tem interesse e compartilha com aquele amigo que está precisando de um help no Teorema de Pitágoras. Então é isso, gente. Até uma próxima. Tchauzinho!